Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje vamos tratar a temática 4, tensão e corrente. Vamos falar um pouquinho também de circuitos, como que a tensão e a corrente são lidas nesses circuitos e as configurações desses circuitos, tá certo? Como o comportamento da tensão em um circuito paralelo, em um circuito série, comportamento da corrente em um circuito paralelo e um circuito série. Vamos também mencionar um pouquinho sobre a lei de Ohm nesta temática 4, ok? Vamos lá. Bom, a primeira lei de Ohm foi criada aí pelo físico alemão, né? Georg Ohm. Ele fez vários experimentos e chegou numa relação bastante interessante, onde a tensão, né, pode ser relacionada à corrente e à resistência, né? A corrente pode ser relacionada entre a tensão e a resistência. Mas os experimentos de Georg Ohm, na verdade, chegaram à primeira conclusão que a resistência é relacionada à tensão sobre a corrente. Ou seja, então nós temos a relação tensão e corrente gerando uma resistência elétrica daquele circuito, ok? Daí para frente foram construídos esse triângulo, né, foram construídos triângulos para o pessoal facilitar o entendimento, né? Então, tensão é resistência vezes corrente. Tensão. A tensão também vocês podem encontrar tensão como V, tá certo? Vamos ver isso mais para frente. Então, a tensão U, ou diferença de potencial U, é igual a R vezes I, tá certo? E aqui fica mais fácil entender quando você quer descobrir o valor de I, né? Isso criaram esse triângulo para facilitar o entendimento. I é igual a V sobre R. E R é igual a U sobre I. Né? Simplesmente para facilitar o entendimento. Mas aqui nós entendemos que o físico alemão, né, através de seus experimentos, por isso, lei de Ohm, chegou a esta relação em seus experimentos, certo? Bom, resumidamente, então, o que é a resistência elétrica? A resistência elétrica é a resistência mesmo, a reação ou oposição ao fluxo ordenado de elétrons, que é a corrente elétrica. Então, ele oferece uma resistência à passagem dos elétrons, a passagem da corrente elétrica. Então, isso é expresso em Ohm, que é a resistência elétrica. Daí a primeira relação de Ohm, primeira lei de Ohm. E a tensão? A tensão é uma diferença de potencial, um potencial maior para um potencial menor. A diferença de potencial, né, entre determinados dois pontos, nós chamamos de diferença de potencial, que é expressa na unidade de volts. Tá? 1 volt, 2 volts é a diferença de potencial elétrico de cargas elétricas de um ponto para outro. Tá certo? E a corrente elétrica? A corrente elétrica é o fluxo ordenado, né, de partículas, de elétrons. Né? Essas partículas são os elétrons que circulam e a unidade é o ampere. Tá certo? Bom, a primeira lei de Ohm, como a gente disse aqui sobre o físico alemão, então aqui esses quadrinhos agora trazendo o V, né, como tensão, o U muito usado como diferença de potencial, que é em volts também, mas o pessoal usa muito V para volts, né, para indicar a diferença de potencial também, tá certo? Então aqui um outro exemplo utilizando o V. V é igual a R vezes I. Então se eu quero achar este aqui, os dois que sobra eu multiplico, R vezes I, porque estão um do lado do outro. E se eu quero achar o R, olha só,
é V sobre I, R é igual a V sobre I, e aqui, se eu quero achar, por exemplo, o R, é V sobre I, aqui, se eu quero achar o V, é R vezes I, desculpa, está aqui embaixo, e se eu quero achar o I, é V sobre R. Né? É mais para facilitar o entendimento. Aqui calcula a corrente, calcula a tensão, calcula-se a resistência elétrica, tá certo? Mas para facilitar, criaram esse triângulo para melhor entendimento e a pessoa gravar melhor, tá certo? Somente isso. Vamos em frente. Bom, aqui nós temos então um circuito série. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Nós temos um circuito série que nós vamos simular daqui a pouquinho, tá certo? Isso é só uma revisão rápida. Então, no nosso circuito série, nós temos uma fonte e uma corrente circulando aqui. A corrente é a mesma que passa pelo resistor 1 e o resistor 2. Olha só, ela passa aqui, passa aqui, passa aqui. É a corrente total, é a mesma. Então, no circuito série, a corrente que passa em R1 é a mesma que passa em R2. Agora, a tensão, não. A tensão é dividida entre os dois resistores. A tensão da fonte é dividida entre o resistor R1 e o resistor R2, tá certo? E no circuito paralelo? No circuito paralelo, estes dois pontos aqui, ó, não está ligado na fonte, não estão ligados na fonte, olha, mesmo ponto, olha, da fonte. Então a tensão aqui, 10 volts, está ligada aqui nesse resistor R1. Logo, 10 volts está também em R1. E o fio que liga a fonte também está ligando o R2 aqui, olha, o fio da fonte aqui, olha. Este mesmo ponto aqui é o mesmo ponto daqui. Estão ligados por um fio. Então R2 também tem 10 volts. R1, 10 volts. R2, 10 volts. Porque a tensão é a mesma num circuito paralelo. Olha, o mesmo fio liga esses dois pontos da fonte nos dois pontos do resistor, nos dois pontos. Logo, se tem 10 volts aqui, tem 10 volts aqui e tem 10 volts aqui. Tá certo? Agora, a corrente muda, porque a corrente se divide aqui, olha. Nós temos o I total aqui se dividindo em I total 1 e o I total 2. Então, nós temos a divisão do I total. Né? Se os dois resistores forem iguais, aí sim teremos I total dividido por 2. Mas só se os dois resistores forem iguais, tá certo? Isso nós vamos ver nas nossas simulações. Se os dois resistores forem um diferente do outro, aí já não é mais I total dividido por 2, tá certo? Depende dessas resistências. Isso só é válido se os dois resistores forem iguais, então nós temos uma corrente aqui e uma corrente aqui, que a soma desse IT sobre 2 e IT sobre 2 daria o I total. Mas nós vamos ver, na verdade, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que nós temos uma corrente entrando total e se divide em dois ramos aqui, tá certo? Neste nó, tá? Vamos analisar então isso. No circuito paralelo temos a mesma tensão, então que está ligado no ponto da fonte, mas a corrente se divide no circuito paralelo. Vamos às nossas simulações e entender melhor isso. Então vamos agora criar um circuito aqui no nosso simulador, né? Vamos criar o circuito série que nós verificamos lá. Então vamos criar dois resistores em série, tá certo? Temos dois resistores em série e uma fonte corrente contínua, tá certo? DC. Então corrente contínua, DC. Temos aqui a nossa fonte de corrente contínua. Ok. Temos nosso circuito. Deixa eu dar um zoom aqui para verificarmos melhor. Aí está. Agora o que nós vamos fazer? Vamos medir a tensão, né? Primeiro vamos colocar um ground, porque o nosso simulador exige este ground, certo? Então vamos colocar um ground e vamos medir a tensão
Vamos medir primeiro a corrente do circuito. Primeiro a corrente. Então temos aqui um medidor de corrente. Podemos dar um play. Vamos mudar os resistores. Vamos colocar resistores mais baixos. Vamos colocar 10 ohms. E aqui um resistor de 10 ohms. Então nós temos dois resistores em série, a soma deles dá 20 ohms, certo? Então vamos dar um play. 5 volts, 20 ohms, temos 250 miliamperes. Por quê? I é igual a V sobre R. 5 volts dividido por 20 ohms. Então esta é a nossa corrente, 250 miliamperes. Tá certo? Então se eu colocar um outro medidor de corrente aqui no circuito, nós vamos ver que a corrente é a mesma, ou seja, 250 miliamperes. Então no circuito série temos a mesma corrente em todo o circuito. Vamos ver aqui. Então a corrente circulando em todo o circuito é a mesma, 250 miliamperes. Tá certo? Aqui só está invertido, por isso que está marcando menos. Tá? Então a corrente é a mesma, 250 miliamperes em todo o circuito série. Agora vamos medir as tensões, né? Como que nós medimos as tensões no circuito série? Vamos lá. Vamos colocar um medidor de tensão aqui. E vou colocar, é importante colocar, olha, referência, como se fosse a outra ponta do multímetro, do medidor. Então, uma ponta está aqui e a outra está aqui. Só que quando eu seleciono esta ponta, eu venho aqui e seleciono referência 1, porque vai ser daqui até aqui, tá? Essa referência, tá? Então, a tensão que nós temos aqui é 2,5 volts. Ora, a fonte é 5, temos 2,5 nesse resistor. Quanto que temos no outro resistor? Vamos lá. Colocar um medidor aqui e uma outra referência aqui. Tá certo? Vamos dar um play. E temos 2,5 volts no outro resistor também. Ora, 2,5 volts aqui, 2,5 volts aqui. A soma dos dois é igual à tensão da fonte. A fonte está alimentando o circuito, a fonte alimenta o circuito, 2,5 mais 2,5 é igual a 5 volts. A corrente é a mesma, mas a tensão se divide nos resistores em série, tá certo? Vamos ver o paralelo. Bom, no circuito paralelo, nós temos a tensão da fonte aqui ligada os dois pontos no resistor, que está ligado também no outro resistor. Então, nós temos o mesmo ponto aqui nos dois resistores. Logo, a tensão da fonte de 5 volts é igual a 5 volts aqui e é igual a 5 volts aqui. Vamos verificar esta tensão. Vamos colocar mais um medidor de tensão aqui no último resistor. Vou referenciar ele. Vamos colocar uma referência aqui. Tá? Então, aqui, vamos referenciar com a referência 1 e vamos dar um play. O que nós temos aqui, 5 volts aqui, 5 volts aqui e 5 volts na fonte. Ou seja, é a mesma tensão em todos eles. Entretanto, a corrente agora muda. Vamos lá. Então, colocamos um medidor de corrente aqui, ó, na saída da fonte. Temos 1 ampere. 1 ampere aqui, ok? Que se dividiu em 500 miliamperes, ou meio ampere para cá, e meio ampere para cá. Tá certo? Então, temos uma corrente de 1 ampere que se dividiu em meio mais meio, que volta a se unir aqui e volta a ser 1 ampere aqui. Tá certo? Então, este é um circuito paralelo. A corrente se divide nos dois ramos, retorna no nó, junta e volta a ser 1 ampere aqui. 1 ampere se divide, volta, junta. Tá certo? Então, este é o conceito aí de circuito série paralelo, tensões e correntes. Ok? Um grande abraço a todos. Depois vamos avançar nisto. Um forte abraço.